mais novos podem até não saber, mas há 20 anos, a remarcação de preços era comum no Brasil. Na década de 1980, a desvalorização da moeda chegou a tal ponto que os produtos do supermercado sofriam reajustes mais de uma vez ao dia. Era a hiperinflação. Em 1994, veio o Plano Real e a estabilidade econômica. Os aumentos de preço diminuíram, mas o fantasma da inflação permaneceu. Às vezes menos presente, às vezes mais. No ano passado, os preços voltaram a subir. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial, fechou 2010 com alta de 5,91%. Perto do teto de 6,5% da meta estabelecida pelo governo. Foi a maior variação anual desde 2004. Os consumidores perceberam o aumento. Antes, as minhas compras semanais ficavam em R$ 200, agora elas ficam em 300 ou às vezes até um pouco mais. Carne geralmente é o que sobe mais, né? E aí, enfim, arroz, açúcar, essas coisas assim de consumo mesmo, né? Que a gente não pode ficar sem no dia a dia. A gente acaba comprando, então tem que fazer substituições, né? Só que nem sempre nos agrada, né? Olá. Pois é, uma assombração está por trás de alguns assuntos tratados nos meios econômicos e aqui no Congresso e que aparentemente não tem nada a ver uns com os outros. Afinal, o que tem em comum a discussão sobre o valor do salário mínimo com os gastos do governo e a taxa de juros? A resposta é o medo da volta da inflação. Muita gente não se lembra, mas menos de 20 anos atrás a inflação chegou a quase 2.000% ao ano no Brasil. O pagamento que o trabalhador recebia no início do mês era corroído dia após dia pelo aumento dos preços, que chegavam a subir várias vezes num único dia. É por causa disso que a luz amarela se acende a cada indicador mais ou menos ruim da economia. Mas existe mesmo um risco de volta da inflação? É isso que a Expressão Nacional de hoje discute com os seguintes convidados. Os deputados Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, e Guilherme Campos, do Democratas de São Paulo, e os economistas Antônio Corrêa de Lacerda, da PUC de São Paulo, e Jandir Feitosa, da Fundação Getúlio Vargas. Professor Lacerda, o senhor escreveu 2 artigos recentemente. Um deles, o senhor dizia que a preocupação com a inflação, com a volta da inflação, era exagerada. E no outro, o senhor dizia que a taxa de juros definida pelo Banco Central influía pouco na taxa de inflação. Por quê? Bem, em primeiro lugar, eu acho que nós estamos longe de uma situação de descontrole inflacionário. Eu não vejo esse risco no Brasil. Por quê? Porque a inflação depende de uma série de agregados macroeconômicos. Ou seja, traduzindo aqui do economês, como é que está a situação fiscal, como é que está a situação das instituições, como é que está a situação da política monetária, que é o controle de crédito, de juros. Então, eu não vejo um risco de fugir dos limites da meta. O que nós estamos tendo localizadamente é o que a gente chama de inflação de oferta, um choque de oferta. Ou seja, são preços que são definidos internacionalmente por oferta e procura, que é o caso de alimentos, de matérias-primas, que tem um peso muito grande na inflação. Além disso, nós temos reajustes setorizados, matrícula escolar, transporte público, tarifas de uma forma geral, e que geram uma inflação que não vai se repetir ao longo do ano. Nós estamos longe de ter uma inflação de demanda. O que é uma inflação de demanda? Uma inflação provocada por um exagero, né, de compra de produtos que justifique uma elevação de preço. E eu sempre alerto que isso não é um movimento neutro. Tem muita gente interessada em criar um pânico, uma espécie de um pânico na inflação, para, do outro lado, especular com taxa de juros. Inclusive, colocar o Banco Central quase que numa situação de obrigar a elevar a taxa de juros. Você fala do setor cada financeiro, ponto percentual, todos aqueles que operam com taxa de juros. Cada ponto percentual de elevação na taxa de juros significa um ganho líquido de 15 bilhões de reais ao ano, que é um custo de todos nós pagamos em impostos para o governo, que arrecada isso, e transfere para os credores da dívida pública, perfeito? Então, todos nós que aplicamos no mercado financeiro, no fundo, estamos financiando a dívida pública. E, portanto, cada movimento percentual da taxa de juros, um ponto percentual, representa um acréscimo de gasto, que é ganho do outro lado, de 15 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, todo o programa Bolsa Família, que atende a 60 milhões de brasileiros,
custa ao ano 13 bilhões de reais. Portanto, 1 ponto percentual da taxa de juros básica é mais do que o custo do programa Bolsa Família do ano todo. É quase aquela história do remédio que pode matar o doente, é isso? Exatamente. O outro aspecto importante, Vital, é que nem sempre uma elevação de taxa de juros vai ser o remédio adequado para combater esse tipo de inflação, que ela vem de dentro para fora ou está aqui localizada. Então, eu acho que o governo está correto, eu acho que essa percepção está mudando no governo, de usar outros instrumentos que não apenas a taxa de juros para combater a inflação, né? Por exemplo, o controle da expansão do crédito, eu acho que é importante, alguns segmentos, de fato, o crédito crescendo muito rápido, talvez valesse a pena maneirar. O controle dos gastos públicos é muito importante, algum ajuste fiscal eu reconheço que é importante para dar esse ambiente favorável a um certo controle da inflação. Agora, nós deveríamos buscar outras maneiras que não ficar reféns de um processo, muitas vezes, especulativo e que é muito bem respaldado tecnicamente até, né? Eu acho que tecnicamente até muito bem respaldado, mas que nem sempre é o melhor para o país. Jandir Feitosa, o senhor concorda com o professor Lacerda? A gente sabe que economista é que nem jornalista, né? Ou, no caso também, deputado, inclusive, nem sempre concorda com tudo que o outro diz. É verdade. É difícil achar um economista elogiando o outro, né? Pois é. E o senhor acha também que existe uma preocupação exagerada e que o aumento da taxa de juros nem sempre é a melhor saída para se controlar? Não. Eu tenho uma visão um pouco diferente do professor Lacerda. Eu concordo que há uma preocupação exagerada com relação à inflação. Acho que o período que a gente está tendo dessa pressão inflacionária, nós temos as duas pressões, tanto de demanda quanto de oferta. Os problemas climáticos internacionais afetou vários países produtores de grãos, como a Ucrânia, a Argentina, grandes produtores de trigo. Isso tem afetado, de fato, a produção de grãos a nível internacional. Ou seja, aumenta o preço dos alimentos no mundo todo e isso reduz um a quantidade de produção no mundo, então os preços acabam pressionados para cima. Em compensação, nós temos a China crescendo muito, demandando muito produto, somente grãos, carne e grande parte milho e soja, ração para gado, né? Então, você tem também essa pressão de demanda. E ano passado, o Brasil cresceu uma taxa de 7,6%. Foi acima do produto potencial do país. Não precisa ser economista, a gente transitando em aeroporto, nas estradas, percebe um desconforto, né? Uma pressão, um movimento. Então, o Brasil tem um estrangulamento de infraestrutura que acaba provocando também aumento de preço. A pressão dos preços, até pela própria logística da comercialização. Então, e o crédito sendo incentivado, acaba também pressionando a demanda. Então, eu diria que tem os dois motivos. Agora, de concreto, efetivamente, como é que se combate, seja a inflação de oferta ou de demanda? Não há como não reduzir demanda. E a maneira de reduzir demanda é subindo os juros para que a demanda caia, para que o crédito fique mais caro, a demanda por crédito cair e assim reduzir consumo e investimento. Infelizmente, é dessa maneira que funciona. Quando o professor falou que o Banco Central atuando no compulsório para afetar, para reduzir o crédito, no final, a taxa de juros do crédito também sobe. E é para subir, porque você tem uma redução da oferta de crédito. Esse é o processo, digamos assim, um mecanismo para chegar no tomador do crédito final. Pelas previsões que vocês têm, até o fim do ano, qual será o comportamento do Banco Central em relação aos juros, a previsão? Olha, eu estou esperando uma elevação da taxa de juros um pouco mais, porque a taxa real no Brasil está ao redor de 4%, 5%. Se houver, de fato, um aumento do superávit fiscal, com certeza a política fiscal vai contribuir para o Banco Central não subir muito a taxa de juros. O governo tem sinalizado que vai cortar gastos, né, pelo menos. Exatamente, é isso que a gente está esperando. E a gente acredita que o governo vai fazer. Bom, eu fui citado, acho que eu tenho direito a Claro. Meu amigo Jandir, conheço o professor Jandir há muitos anos, a gente vem debatendo isso
já há algum tempo. Temos algumas divergências, e eu divirjo, eu diria, quase tudo que ele acabou de dizer, né? Primeiro, vamos por partes, né? A economia cresceu 7,6% no ano passado, mas sob uma base muito fraca. A economia em 2009 tinha caído 0,6%. Então foi um ano atípico e todos os prognósticos para esse ano estão por volta de 4% a 5%. Ou seja, naturalmente, a economia está desacelerando. Então eu não posso tomar decisões de política econômica olhando o retrovisor. Isso é um erro muito comum e é difícil de tomar essas decisões, mas eu não posso cometer esse erro. Segundo aspecto, o que ele falou é que eu não quero abortar o investimento produtivo. Então, que economia superaquecida é essa brasileira, onde a produção industrial de dezembro de 2010 está voltando ao nível pré-crise de setembro de 2008, ao mesmo nível. Se você pegar a produção industrial brasileira de dezembro de 2010, ela recuperou finalmente o mesmo nível de dezembro de 2008. Então, não há uma economia superaquecida. Há, sim, um efeito estatístico, provocado, claro, por um aumento de demanda, que implica esse crescimento de 7,6%, mas que vai diminuir em 2011 para algo como 4, 5%. Então, nós não podemos cometer o erro de abortar o crescimento do investimento, que é o que vai garantir o aumento da capacidade produtiva, mediante uma elevação exagerada da taxa de juros. Lembrando que essa taxa que foi citada é a maior do mundo. O Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo. Né? Queria trazer um pouco de discussão aqui para o Congresso. Além da taxa de juros, outra coisa que se discute, se relaciona à questão da inflação, é a questão de uma delas é o salário mínimo, ou não. Existe impacto, deputados? Leonardo. Primeiro, cumprimentar os colegas aqui, professor Lacerda, professor Jandir, nosso querido colega Guilherme Campos aqui, e você, Vital. Eu acho que esse debate dominou a nossa pauta hoje aqui no Congresso, encerramos a sessão, aprovamos aí o apoio ao atleta, o Bolsa Atleta, e a intenção nossa aqui do Parlamento é discutir. Espaço tem. Eu acho que o ideal é nós termos um salário mínimo de R$ 580, né? Temos estados aqui no Sudeste, como São Paulo e outros estados que têm um salário mínimo de R$ 600. Então, espaço tem na economia. Eu sinto que nós devemos avançar aqui num salário mínimo, no mínimo de R$ 565, chegando até R$ 580. Eu acho que valorizar o trabalhador é importante, porque não basta nós apenas sacrificarmos o crescimento, né, aumentando a taxa de juros e deixando o trabalhador, o aposentado de lado. Eu vejo que crescimento só é problema no país, no Brasil, né? Crescimento na China, todo mundo bate palma, né? A economia está crescendo, está gerando emprego, está gerando renda. Crescimento nos Estados Unidos de menos é problema, mas demais não é problema. O grande problema que nós temos aqui, né, é de infraestrutura, que eu vejo. Não tem energia para crescer, não tem estrada para transportar os nossos grãos, ferrovias nós estamos avançando um pouquinho, né? As nossas hidrovias, não há nenhum incentivo claro para as hidrovias, então nós temos um problema de crescer, uma infraestrutura para manter esse crescimento. Mas como conciliar essa necessidade com o combate à inflação, já que uma das receitas que se preconiza para combater a inflação é justamente o governo gastar menos. Agora, como gastar menos e ao mesmo tempo melhorar essa questão da infraestrutura? Eu quero trazer uma polêmica aqui, ver se a gente discute. Eu acho que o governo não tem que gastar menos, ele tem que gastar melhor. O desperdício do gasto público está gerando isso. Nós temos que melhorar a eficiência do gasto público, porque se você for nas instituições públicas, nos ministérios, não tem engenheiro para analisar os projetos, falta médicos no INSS. Então, há um desperdício muito grande de medicamentos, né, nas pontas, nas prefeituras. Então, eu vejo a necessidade, nós não podemos diminuir o gasto público, nós temos que melhorar a eficiência desse gasto público, para, com o que tem, né, levar um melhor serviço para a população. Com isto, né, certamente nós teremos uma população mais feliz, melhor atendida, porque se nós analisarmos a estrutura governamental, ela é muito precária ainda, mas o gasto público, o desperdício, eu diria que hoje no Brasil,
O desperdício público dos recursos públicos está acima de 20%, podendo chegar até 30%. Então, Guilherme Campos, o senhor tem medo da inflação também? Acha que o governo poderia fazer em relação a esse problema? É um problema? É aumentar juros? Não é aumentar juros? É gastar menos? O que o senhor acha? Tal. Eu não tenho medo, tenho pavor. Inflação é algo que quem tem na memória o que foi a inflação sabe o quanto que era perniciosa para o Brasil como um todo, principalmente para as classes menos favorecidas. Aqui, Lacerda podia ser deputado, eu gosto bastante de falar Lacerda. Então, no tema ele se estende com duas posições distintas aqui com o Jandir. E o Leonardo já pontuou algumas das ações que deveriam ser colocadas. A principal é a questão da gestão. E nós tivemos, no passado recente, ações aí, chamadas ações anticíclicas, que permitiram que o país pudesse passar com um trauma menor por essa crise mundial. Porém, parte dessas ações anticíclicas, que deveriam ser somente para aquele período de penúria... Vamos só explicar essas ações anticíclicas. É cíclicas. aquela questão do governo gastar mais ou... Incentivou mais... Incentivar a economia no período de crise. Né? E fazer o superávit fiscal, economizar mais nos momentos de crescimento econômico. Seria isso? E parte dessas ações aí, nos momentos mais difíceis, foram perenizadas através do aumento do funcionalismo, aumento de custo, aumento de custeio, e com os investimentos em obras, em infraestrutura, não sendo na mesma velocidade. Houve até um certo relaxamento fiscal no passado recente. E nós estamos pagando por isso. Leonardo pontuou a China. A China também está com problema de inflação. E inflação alta, principalmente nas regiões que estão sendo urbanizadas. Questão dos alimentos. O mundo todo está em comunicação, conectado. E nós aqui estamos juntos com o mundo. O reflexo vem aqui também. Toda dona de casa sabe quanto subiu a carne. A carne... Subiu 35% no ano passado, né? Algo sim. A carne foi algo que teve impacto direto na vida de todo mundo. E os grãos, por extensão. Mas a preocupação com a inflação tem que estar presente e esse programa vem em boa hora para a gente estar discutindo algo que tem que ser, acho que, prioridade na agenda econômica deste governo nesse primeiro ano. A gente tem aqui alguns dados relativos ao comportamento da taxa de inflação nos últimos 10 anos. Vamos ver como é que a taxa de inflação no Brasil desde 1991, de 2001. Em 2001 ultrapassou 8%, chegou a quase 14% em 2002, caiu até 2006 e tem oscilado com uma leve tendência de alta desde 2006. Em 2010 chegou a quase 6%. O que explica esse comportamento oscilante, hein, professor Lacerda? Olha, do Brasil, além dos fatores que a gente já citou, nós temos uma grande anomalia que eu acho que o Congresso Nacional deveria se ocupar, entre outros temas, no que se refere à inflação, que é a indexação que ainda persiste em contratos e que é absolutamente incompatível até com o regime de metas de inflação e com o nível de inflação que nós temos hoje. O que é indexação? É a correção automática de contratos de preços públicos, algumas tarifas, por exemplo, e muitas vezes baseados não em indicadores da inflação média que nós temos aí o consumidor, mas outros como índice geral de preços, que levem muito em conta preços no atacado e outros fatores, e que acabam gerando um fator que, junto com esses outros aspectos que nós abordamos aqui, oferta, de demanda e tudo, provocando uma resistência muito grande à queda da inflação. Então, eu acho que nós deveríamos buscar uma solução negociada de repactuação desses contratos para eliminar a indexação, ou seja, a correção automática. Por exemplo, o reajuste do salário mínimo, conforme tem sido proposto pelas centrais sindicais, não é uma maneira de indexar o salário mínimo pela inflação passada? Porque a presidente Dilma sinalizou que pretende fazer uma coisa um pouco diferente, que é reajustar o salário mínimo de acordo com a perspectiva de inflação futura. Eu acho mais coerente. Mais coerente. Já se tentou isso no regime militar, se não me engano, não sei se deu certo. Mas era uma outra realidade, né? Você tinha um nível inflacionário mais alto. O que é importante, eu acho que o Brasil precisa conciliar, como parece que é consenso aqui, o crescimento econômico com uma certa estabilidade e um aumento da distribuição de renda.
né? E o salário mínimo, a gente sabe que tem um papel importante nesse pessoal de renda. É muito importante que o salário mínimo cresça em termos reais, mas de uma forma sustentável. Não adianta você fazer crescer muito rapidamente o salário mínimo e isso voltar sob a forma de inflação. Portanto, eu vejo que você permitir uma certa previsibilidade no comportamento futuro do salário mínimo, sinalizando, inclusive, um aumento real muito ligado ao próprio aumento da produtividade na economia, é algo muito positivo. Bom, nós temos uma pergunta que chegou aqui, quem enviou foi Alexandre Rodrigues Alves, da cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Ele faz a seguinte pergunta, ele classifica a pergunta como pergunta de leigo. Vamos lá, qual é a exata dicotomia entre juros e inflação? Ou seja, por que para manter a inflação baixa e a economia segura é preciso que os juros fiquem sempre altos? Quem se arrisca a responder a pergunta do Alexandre, professor? Bom, é uma pergunta interessante e muito oportuna. O problema de inflação a médio e longo prazo é um descontrole, é um desequilíbrio entre poupança e investimento. E a taxa de juros, exatamente, é a única variável macroeconômica que é capaz de equilibrar isso. Por isso, infelizmente, no Brasil a poupança é baixa. Quando a gente fala que a gente reivindica que o governo aumente o superávit, a ideia é para aumentar a poupança doméstica interna, para poder reduzir a poupança externa, não ficar dependente da poupança externa, exatamente para poder ter uma trajetória, digamos assim, de equilíbrio nas contas externas e não comprometer as taxas de investimento aqui dentro. Quando isso não acontece, não tem jeito. A taxa de juros tem que subir exatamente para inibir essa demanda, esse excesso de consumo que acaba provocando esse desequilíbrio a médio e longo prazo. E no curto prazo, a ideia é corrigir isso para colocar a economia exatamente num trilho, sem pressão inflacionária. Com relação eu vejo dessa maneira. Em relação ao salário mínimo, só aproveitando, o problema não é bem o salário mínimo, não é o grande problema. O problema é o efeito que ele tem em função nas contas públicas, que a Previdência é indexada ao salário mínimo. E aí você tem um efeito direto sobre a despesa na Previdência, nas contas públicas. Só para encerrar esse bloco, eu queria perguntar para o deputado Guilherme Campos, aproveitando esse gancho do salário mínimo, você acha que o Congresso vai aprovar um salário mínimo maior do que esses R$ 245 que o governo pretende? Se depender de nós, sim. A proposta que o partido defende é o salário mínimo de R$ 600. Você acha que isso aí pode ter algum tipo de impacto na inflação ou esse impacto se dilui no próprio crescimento do poder aquisitivo, no aquecimento da economia? O salário mínimo é um grande distribuidor de renda, né? É o que vai dar espraia pelo país inteiro. E seria mais benéfico do que maléfico, como é colocado pelo governo. Então, Leonardo Quintão, o líder do governo, o Cândido Bacareza, disse que a base aliada está fechada em torno dessa proposta de R$ 245. 545 reais, desculpa. Não parece que está muito fechada. Existem muitas vozes dissonantes. Qual é a avaliação do senhor em relação a essa análise do líder do governo? Não, o líder de governo, ele tem uma orientação do governo, por ser o líder, né? Mas também nós, parlamentares, nós iremos debater aqui, né? Eu também defendo um salário mínimo de R$ 580, né? Algumas centrais já estão discutindo R$ 565, um meio termo. E democracia é assim, e nós vamos chegar num acordo que seja bom principalmente para a população brasileira. Porque aqui no Brasil, nós temos que dar um ponto final, tem dinheiro para tudo, mas quando fala para valorizar a base da sociedade, e o salário mínimo, como disse muito bem aqui o deputado Guilherme Campos, é um dos grandes distribuidores de renda para a nossa nação, né? Valoriza toda a base da pirâmide. E dinheiro tem no país. Eu acho que melhorar a eficiência do gasto público, porque se nós diminuirmos o gasto público, que já é pouco para atendimento na área da saúde, educação, né? Eu defendo sempre aqui no Congresso a maior eficiência deste gasto, né? Que ainda tem muito desperdício. Mas certamente, R$ 545, o governo ele vai entender que nós aqui do Parlamento, nós defendemos 580, o democrata R$ 600,
e o desejo nosso é que a gente encontre um meio termo, que seria os R$ 565. Bom, nós vamos agora para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para discutir os perigos da volta da inflação.